Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal do Edmar Gomes. Estamos evangelizando, levando uma mensagem da Bíblia Sagrada para você. Então, se você clicou aqui nesse vídeo, pode ter certeza que tem uma mensagem, tem um ensinamento para você. Hoje eu quero falar com você sobre a cronologia dos fatos bíblicos e as coisas mundiais e os acontecimentos, durante a história da humanidade. Você quer aprender sobre isso? Vem comigo! Para a gente entender tudo isso, para a gente entender o presente, muitas das vezes nós precisamos olhar para o passado, para se localizar no presente e dar um passo para o futuro. Amém? Consegue entender? Então, muitas das vezes, é importante e é interessante a gente buscar ensinamentos, buscar estudos em fontes confiáveis, em fontes que traz informações relevantes que sirva para o nosso crescimento, para o meu crescimento e para o seu crescimento. Amém? É um dos meus grandes objetivos, trazer esta mensagem para você. Olhando então para a cronologia dos fatos bíblicos e mundiais, vamos para o primeiro. Qual que é o primeiro? São a criação, descrita ali na Bíblia Sagrada, é um dos eventos, é um dos fatos cronológicos da história da humanidade. Está aqui na Bíblia Sagrada, está sendo registrado. Amém? Você pode estar pesquisando aqui no livro de Gênesis. Você também pode aprender também sobre Noé, a construção da Arca de Noé, como foi construída, o que a Bíblia ensina para você sobre isso, o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Entende? São coisas interessantes que a gente pode estar buscando na maior fonte confiável, que é a Bíblia Sagrada. Por exemplo, em 2500 a.C. foi descoberto os papiros. Já em 2300 a.C., os primeiros cavalos foram domesticados. E em 2116 nasce Abraão. Portanto, se você seguir a cronologia e olhar para a Bíblia, você vai compreender. Por exemplo, em 2100 a.C., o vidro é utilizado na construção da Torre de Babel. Alguém já disse isso para você? Nós estamos falando de 2100 a.C., Assim segue os estudos que a gente tem feito, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, para compartilhar com você. É esse o meu objetivo, compartilhar uma mensagem com você. Continuando olhando para a cronologia dos fatos, a gente consegue olhar para o passado, para a gente se posicionar hoje, para a gente dar um passe para amanhã. Em 1885 a.C., José governa o Egito. Olha que coisa linda, É um fato bíblico também. Você pode estar pesquisando aqui na Bíblia Sagrada, ou no momento oportuno, você também pode me perguntar, caso ache necessidade, que eu irei estar te informando, amém? Lá em 1876, também houve, antes de Cristo, Jacó vai para o Egito. Todos esses ensinamentos estão aqui contidos na Bíblia Sagrada. Já em 1800 a.C., inicia-se a escravidão no Egito, ali pelo rei Faraó, também descrita aqui na Bíblia Sagrada, que nós podemos estar pesquisando. Amém? E já em 1526, nasce Moisés, que também é um fato bíblico. 1500 a.C., utilização dos relógios do sol. Olha aqui também que fato importante, Mesmo antes de Jesus, o sol já era usado como relógio. São fatos importantes na história da humanidade. Já em 1446 a.C., o êxodo do Egito. Já em 1445, a proclamação dos mandamentos descrita ali no livro de Êxodo. Amém? Em 1445 a.C. foi declarado, foi proclamados os 10 mandamentos ali, inclusive que nós podemos aprender aqui no livro de Êxodo. Dando continuidade nos fatos cronológicos, vamos dar continuidade. Em 1400 a.C., relógios complexos são utilizados. E em 1406 a.C., os hebreus entram em Canaã. São assuntos importantes ocorridos na história da humanidade e que estão registrados na Bíblia Sagrada. 1375 a.C., Juízes começa a governar Israel. Também é uma passagem muito importante contida aqui na Bíblia Sagrada. Amém?
e que tudo isso serve de grandes ensinamentos para nós. 1183 a.C., Troia é destruída. Você já estudou sobre isso? Dá uma pesquisada sobre isso. Hoje nós temos uma ferramenta muito importante, que é a internet. Você possa estar pesquisando sobre isso, que com certeza lhe trará um grande conhecimento. Em 1050 a.C., Saul se torna rei, o primeiro rei de Israel. Isso está registrado ali em 1 Samuel, no capítulo 10. Você pode estar pesquisando sobre isso. Amém? Nota-se que há sempre uma relação dos acontecimentos da história da humanidade com a Bíblia Sagrada. Vamos dar continuidade para a gente não se perder, amém? A gente não pode perder aqui o estudo para a gente... 1020 a.C., uma outra passagem importante, linda, muito pregada até hoje por grandes homens, muitas profecias, né? Muitas pregações que têm nos ensinado sobre isso. Em 1020 a.C., você já ouviu falar sobre isso, foi quando Davi derrotou o Golias. Esse fato ocorreu-se em 1020 a.C. Vamos dar continuidade, né, para a gente entender. Em 1010 a.C., Davi se torna rei de Israel. Também está aqui na Bíblia Sagrada. Você pode estar pesquisando também sobre isso. Amém? Então, todas as vezes que você estudar história, todas as vezes que você for olhar para a história da humanidade, é preciso, eu deixo como sugestão para você olhar para os acontecimentos da Bíblia. É claro que talvez isso leva um tempo, talvez você tenha que estudar, mas eu deixo como sugestão para você, tá? Para você estar buscando os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Em 970 a.C., Salomão se torna rei de Israel. Está registrado ali em 1 Reis. Já em 930 a.C., o reino de Israel se divide. Está ali registrado no livro de 1 Reis, no capítulo 12. 1000 anos antes de Cristo, antes do nosso mestre, o rei dos reis, vir, mitologia grega se desenvolve completamente. Começa-se uma nova fase, né, da história ali com a mitologia. Em 776 a.C., acontecem os primeiros Jogos Olímpicos. Você sabia disso? Em 776 a.C. Para a gente entender tudo isso, nós precisamos estudar. E é isso que eu tenho feito. Me debruçado sobre livros, me debruçado sobre várias pesquisas, para estar compartilhando com você, para estar trazendo essas mensagens para você. Amém? Lembrando que nenhuma dessas interpretações são coisas minhas, são coisas da minha cabeça, mas sim vindos de estudo que eu tenho feito ao longo aí de vários dias, meses e até anos. Amém? Eu espero que você esteja compreendendo. Vamos dar continuidade. Em 760 a.C., Amós inicia seu ministério. Coisa interessante, né? O livro de Amós está aqui também na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento. Você pode estar também conhecendo. 740 a.C., Isaías se torna profeta. 722 a.C., queda de Israel, reino do norte. Está registrado ali em 2 Reis, capítulo 17, versículo 1. Você pode estar pesquisando também sobre isso. Em 701 a.C., Jerusalém é sitiada por Senaqueribe na Síria. 2 Reis, capítulo 18, versículo 1. Também um fato muito importante, né, ocorrido ali por Senaqueribe da Síria. Tá? Eu gostaria que dentro da oportunidade, se você tiver a curiosidade de aprender, você possa estar pesquisando ali em 2 Reis, capítulo 18, no versículo 1. São fatos importantes, né, da Bíblia e que tem uma conexão, né, com a história da humanidade. Já em 600 a.C., o templo de Artemis é maravilha do mundo. Você também pode estar pesquisando sobre isso, porque se eu for falar sobre cada texto desse, a gente vai ficar vários e vários estudos aqui, né? Mas eu deixo para você como sugestão para você estar aprendendo. Como aprender tudo isso? Buscando ensinamento na Bíblia Sagrada. 605 a.C., 605 anos antes de Cristo, o primeiro cativeiro de Daniel é levado à Babilônia. Está registrado em livro de Daniel, ali no capítulo 1. 597 a.C., segundo cativeiro de Ezequiel é levado à Babilônia. Olha que mensagem interessante, né? Em 586 a.C., Judá
rei Saul cai diante da Babilônia, também está registrado na Bíblia Sagrada, em 2 Reis, no capítulo 25, no versículo 1, que você pode também estar meditando sobre isso. Amém? Em 553 a.C., a primeira visão de Daniel, isso em 553 a.C. Dando continuidade na nossa reflexão, no nosso estudo, 538 a.C., primeiros exilados judeus retornam a Jerusalém. Amém? Você pode estar pesquisando também sobre isso. Tem um outro ocorrido também maravilhoso, que eu já ouvi várias pregações e confesso que você também já ouviu, já presenciou, é o fato de que Daniel foi lançado na cova dos leões. Você sabe quando isso aconteceu? Isso aconteceu em 539 a.C. Foi quando Daniel foi lançado na cova dos leões. Amém? Vamos dar continuidade. Em 534 a.C., inicia-se as tragédias gregas, né? Que também são fatos importantes que a gente deveria estar dando uma estudada. Né? 520 a.C., Ageu e Zacarias servem como profetas. Amém? São profetas que profetizou, né, a vinda de Jesus. Vamos dar continuidade. 460 a.C., teoria atômica, Demócrito. Também é um assunto muito interessante para a gente estar pesquisando juntos, para a gente estar aprendendo sobre isso. Em 429 a.C., nasce o filósofo Platão. Você já estudou sobre isso? Já ouviu falar sobre Platão? Pois bem, ele nasceu em 429 a.C., né? O grande filósofo Platão. Vamos dar continuidade, né? Para a gente compreender. Em 255 a.C., o Antigo Testamento hebraico traduzido para o grego. Né? O Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego em 255 a.C. Amém? Vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade no nosso resumo, né? Para a gente entender a cronologia dos fatos da história da humanidade com base nas Escrituras Sagradas, com base na Bíblia Sagrada. Vamos dar continuidade aqui desse estudo maravilhoso que nós estamos estudando junto. Em 215 a.C., a construção da muralha da China. Isso aconteceu em 215 a.C. Vamos dar continuidade, né? Já em 51 a.C., Cleópatra assume o seu reinado. Provavelmente você já ouviu falar também sobre isso. Na oportunidade eu sugiro para você estar estudando a respeito, né, para você entender o que houve no passado, né, o que a história diz, para a gente compreender o presente. Será de grande relevância para você esses estudos, né? Já em 20 a.C., novo templo de Jerusalém, foi construído antes de Cristo, né? Aqui nasce Jesus, onde divide a história da humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo, senão um dos momentos mais históricos e mais lindos da história da humanidade. Eu gostaria que você meditasse sobre isso, que você pesquisasse sobre isso. Jesus dividiu o Antigo Testamento para o Novo Testamento. Nasce aí uma nova era, amém? Com o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos dar continuidade, né? Vamos dar continuidade aqui no nosso estudo, no nosso resumo, né? Para a gente entender a cronologia, os acontecimentos. Em 29 depois de Cristo, João Batista é decapitado. João Batista, um dos discípulos, né, de Jesus, foi decapitado. Já em 30 depois de Cristo, crucificação de Jesus, ascensão aos céus, Pentecostes, inicia-se aí a igreja primitiva. Nos anos 30 depois de Cristo, que se inicia aí a igreja primitiva, tá bem? Deixo como sugestão para você que você tiver interesse em saber sobre isso, você possa estar pesquisando, ou caso queira, também pode me perguntar que eu vou estar encaminhando assuntos e materiais relevantes para estar preparando você, para estar ensinando você, amém? Porque o teólogo estuda a ciência de Deus, e a gente estuda um conjunto, né? O conjunto das obras, um conjunto dos acontecimentos da história da humanidade, juntamente com a ciência de Deus. A gente consegue abranger, né, todos os setores, todos os ramos, né, de ensinamentos. A teologia é uma das ciências muito linda,
e eu tenho desenvolvido esses estudos para compartilhar com você. Um outro fato muito importante, também muito lindo, é a respeito da conversão de Paulo. Isso aconteceu 35 depois de Cristo. Talvez as pessoas confundem, mas Paulo não conheceu Jesus. Paulo, pelo contrário, ele perseguia os cristãos que seguiam Jesus, né? Então Paulo, ele se converteu 35 anos depois de Cristo. Depois que Jesus tinha sido ressuscitado, foi a conversão do nosso apóstolo Paulo, que tem deixado grandes ensinamentos para todos nós. Já em 49 depois de Cristo, Concílio de Jerusalém, que é um outro assunto muito importante, que você que tiver interesse também possa estar pesquisando ou possa perguntar, que eu vou estar encaminhando para você. 51 depois de Cristo, Paulo inicia a sua terceira viagem missionária, já 50 depois de Cristo, né? 51 depois de Cristo. São fatos históricos, né? Da história da humanidade, com os olhos da Bíblia Sagrada. Já em 95 depois de Cristo, João escreve o Apocalipse. Foi quando o João recebe na ilha de Patmos a revelação do Apocalipse. Amém? Que você venha aprender bastante sobre isso, que esse resumo, né, desses acontecimentos da história da humanidade você pode também estar pesquisando, mas eu fiz questão de trazer para você que me segue aqui no YouTube, para você que me segue também no Facebook, para você que recebe as minhas mensagens aqui no WhatsApp. Eu fiz questão de trazer esse resumo para você compreender. Amém? Então, um fato marcante: Jesus separa as eras, Antigo Testamento e Novo Testamento. Amém? Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse pequeno resumo, que nós podemos aprofundar nele, num estudo mais minucioso, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, amém? Compartilhe com seus contatos. Você fazendo isso, você vai estar colaborando com esse ministério de evangelismo, que é o meu maior objetivo. Que você venha entender, que você venha conhecer a Bíblia Sagrada, amém? Que Deus abençoe você e um forte abraço.